Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu trago o seguinte tema: Lucas 22, 43 e 44 é um texto adulterado. Esse texto foi acrescentado posteriormente ou ele faz parte do texto original do Novo Testamento? Bom pessoal, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de estudar teologia à distância, grego ou hebraico, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo está o meu contato e também as minhas redes sociais, beleza? Eu vou tentar colocar aqui a página do meu Instagram sobre grego e hebraico e arqueologia, beleza? Caso você queira seguir lá, estarei por lá. Beleza, pessoal? Então vamos lá ao tema de hoje. Aqui em Lucas 22, 43 fala o seguinte, né? E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Bom, eu fiz uma pesquisa em todas as traduções que eu tenho aqui disponíveis, né, em português. Apenas uma tradução omite esse texto aqui, né, que no caso, eu não vou dizer tradução, né, eu vou dizer que é a Bíblia textual, tá? Se vocês têm essa Bíblia aqui, vocês podem consultar aí, que ela não vai ter o texto, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, o texto de Lucas 22, do 39, né, ao 46, aqui ó, 43 e 44 estão omitidos, certo? Sendo que nenhuma outra tradução em português omite, né, esses versos. Mas por que que a BTX ela tirou, né, esses versículos? Então, estava fazendo uma pesquisa, né, nos manuscritos gregos do Novo Testamento, e o que que eu encontrei? Aqui temos o seguinte, ó. Esse aqui é o papiro 75, tá? Do livro de Lucas. É um dos papiros mais antigos do livro, quer dizer, é o papiro mais antigo do livro de Lucas, né? O papiro 75. Aqui no versículo 42, ó, ele pula para o 45, tá? Ele não traz o versículo 43, nem o versículo 44, ou seja, ele omitem esses versículos. Eu estava lendo, né, Bruce Magic. Ele diz que o comitê, né, decidiu, num caso, deixar esses versículos, mas ele foi acrescentado posteriormente. Isso segundo Bruce Magic, tá? Ele diz que a maioria entende que esse texto é um acréscimo posterior, porque ele está ausente aí de vários manuscritos antigos, incluindo o papiro mais antigo do livro de Lucas, que é o 75, no caso esse aqui, como vocês podem ver, tá? Só que vou continuar aqui trazendo mais alguns documentos para a gente analisar, né? Esse aqui é o 75 do século 3, tá? Aí eu fui olhar também no 69, que é esse aqui, ó. Só que ele está danificado, né? Então aqui você tem o versículo 41, tem o 45, né? Provavelmente também não existia o versículo 43 nem o 44, né? Porque aqui quando ele para essa parte aqui, ó, ele já pula para o versículo 45, tá? Então muito provavelmente não temos como ter certeza absoluta, né, que o papiro 69 também do século 3 ali, século 2, século 3, né? Não tem como termos certeza se esse texto ele não existia aqui nesse papiro, mas provavelmente não existia também. Então veja, temos dois papiros antigos do livro de Lucas, que são alexandrinos, né? Manuscritos que foram ali copiados em Alexandria, eles também não trazem, beleza? Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o Codex Vaticanus, tá? O Codex Vaticanus, ele também não traz, né? Ele traz o 42, pula para o 45, exatamente como está no papiro 75, tá? Então, o versículo 43 e 44 estão omitidos aqui. Mas não só, né, o Codex Vaticanus, né, que vai omitir, o Codex Alexandrino,
tá? Que também é a lei do século V, ele também omite essa passagem, ele está exatamente dessa forma, pelo que eu olhei aqui, tá? Então você tem o papiro 75, o Codex Vaticano, o Codex Sinaítico, provavelmente o papiro 69, que também não vai trazer esse texto, beleza? Por outro lado, temos o Codex Sinaíticos do século IV, que é ali praticamente do mesmo século do Codex Vaticano, já que no caso é isso aqui, que omite, né, e eles são da mesma tradição, ou seja, são manuscritos alexandrinos, né, que foram ali produzidos em Alexandria, no Egito. Então, o Códex Sinaítico, ele traz aqui, ó, o versículo 43 e o versículo 44, certo? Ele está preenchido aqui, né? Então, o que nós temos? Nós temos um tanto de 0,7% dos manuscritos de Lucas não atestam esses versículos, tá? 0,7%. Um tanto de 98%, se não me engano, 98,3%, 98,7%, todos os outros manuscritos trazem, incluindo o Códex Sinaíticos, que é ali do século IV, também do mesmo período do Códex Vaticano, que não traz. Aqui eu tenho para mostrar a vocês o seguinte, ó. Aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem bem, tá? Mas aqui eu tenho o aparato crítico, né, da quinta edição revisada, que no caso é esse Novo Testamento grego aqui, ó, tá? A quinta edição revisada, ela fala aqui, ó, omitem versos. Aqui, ó, omitem versos 43, 44, e aqui ele fala, ó, papiro 69, aqui tem um vide, né? Esse vide é para indicar que não temos certeza se isso acontece, porque o documento ele está danificado, tá? Mas provavelmente é a leitura original do papiro, seria essa. Aqui ele coloca o papiro 75, né, que no caso é esse aqui que eu mostrei para vocês, né, esse aqui, ó, tá vendo que ele omite, né? Aí ele fala aqui que omite, você tem aqui o Códex Alexandrino, que eu falei agora há pouco, né, que no caso é esse aqui, juntamente com o Códex Vaticano, que no caso esse aqui, ó, esse é o Códex Vaticano, né, que é o Códex B, século IV, século V, Códex Alexandrino. Esse aqui é um manuscrito, um códex do século VI, bizantino, né? Ele é bizantino, parece que é o Petropolitanos, tá? Lá do século VI, ele também não traz. E aqui você tem outros manuscritos, né? E aqui ele vai dizer alguns pais das igrejas que não trazem, né? Ambrósio, Jerônimo e tal. Aqui ele coloca aqui, ó, inclui versos 43 e 44. Aí ele fala aqui do Códex Sinaíticos, que traz. O Códice D, que é o Códice Beza, né, que também é considerado um dos melhores manuscritos para a reconstrução textual do Novo Testamento, né? Aí você vai ter que outros manuscritos da família 1, e vários minúsculos aqui a partir do século IX, todos eles trazendo o texto bizantino, trazendo tanto o texto majoritário quanto os textos receptos da família 35. Aqui ele vai falar de traduções como a Ítala, né, que é a antiga latina. Ele fala aqui da Vulgata, do Ciríaco, né, aqui a Curetoniana, né, que ele fala sobre o Copta. E ele coloca aqui vários pais das igrejas, como Justino, Irineu, Hipólito, Orígenes, né, Dionísio, Ário, Epifânio, Crisóstomo, Nestório e todas as versões e a maioria dos manuscritos gregos, né? Que segundo Atanásio Sinaíta, beleza? Aqui ele fala ainda de João Damasceno, Hilário e por aí vai. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de atestação desses versículos, tanto do 44, do 43 quanto do 44, né? Ele se apresenta ali desde o século II, já nos pais das igrejas, como nós podemos ver aqui, né? Irineu, Justino, Orígenes, Crisóstomos, Nestório e por aí vai. Beleza? Aqui, ó, ele coloca aqui, ó, inclui versos 44 com asteriscos, né? Para indicar ali que existe alguma dúvida.
E aqui é interessante, a família 13. A família 13, que é uma lista aí de manuscritos, ele desloca Lucas 22, 43 a 44 após Mateus 26, 39. Então, quer dizer, depois de Mateus 26, 39, a família 13, esses manuscritos aqui, colocam esse texto. Interessante, né, que ele desloca de Lucas para Mateus. Por que isso ocorre? Eu não faço a menor ideia, né? Existem algumas teorias, né, mas nunca comprovado, certo? Então, pelo que tudo indica, certo? Se nós formos seguir a questão da tradição alexandrina e também seguir ali a crítica textual que nós temos atualmente, que é defendida pelo outro lado, eles entendem que esse texto é um acréscimo posterior. No entanto, eu ainda fico com a ideia de que esse texto ele possa ser sim um texto original. Por quê? Porque nós temos muita documentação a favor dele, né? Vamos ter ali os pais das igrejas, vamos ter até mesmo manuscritos de Alexandria atestando esses versículos. Mas por que alguém poderia omitir esses versículos, né? Fica aí uma pergunta. Muito provavelmente porque o texto ele está falando de quê? Olha só aqui, ó, deixa eu colocar aqui a imagem. O texto está falando que um anjo apareceu e fortalecia Jesus. Essa ideia não é incomum, né? Porque quando nós olhamos para Daniel capítulo 10, versículo 15 a 19, acontece a mesma coisa, né? Se não me engano ali, Daniel ele é fortalecido, né, por um ser, muito provavelmente um anjo. E aqui fala, né, que por ter agonia orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, alguns escribas, provavelmente, eles podem ter olhado isso aqui e ter pensado, poxa, aqui Cristo, né, ele está demasiadamente muito humano, né? E esse texto ele pode ter soado estranho para alguns escribas e aí eles podem ter omitido esses textos propositalmente, já que vale lembrar que no Egito, ali no século 2, século 3 e século 4, né, nós temos um grande peso de doutrinas heréticas, né? A grande maioria das doutrinas heréticas vieram de onde? Do Egito, inclusive o gnosticismo, né? Lá no século 2, 3, 4 está em peso lá, né? Então nós temos que ter um certo cuidado com esses manuscritos de Alexandria, por quê? Porque era um local muito problemático teologicamente, tá? E aí fica um pouco complicado fazer uma defesa desses manuscritos mais antigos, né? Então, assim, a meu ver, o texto ele faz sim parte do texto original, pelas evidências que nós temos, desde o século II, século III, século IV, muita gente atesta esse texto, né? E um detalhe curioso é que vários manuscritos de regiões diferentes atestam esses versículos, o que, se esse texto ele fosse adulterado propositalmente, né, ficaria um pouquinho complicado, porque na época você não tinha avião, você não tinha celular, né, para tipo assim, mandar mensagem para alguém, olha, altera esse texto aqui e tal, né? Então, quer dizer, para um texto ele ser alterado, no caso acrescentado, por várias regiões diferentes e distantes, é um pouco complicado imaginar isso, né? Será que todo escriba que estava lá no Egito ou em Bizâncio, eles começaram a pensar a mesma coisa? Poxa, eu vou acrescentar aqui, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. É meio complicado, né? Então, quer dizer, esse texto ele está bem espalhado geograficamente, o que indica que ele faz parte ali, a meu ver, do texto original do Novo Testamento. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!